Olá, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos abordar agora a temática imunidade inata. Então, nós falamos lá nas primeiras aulas, né, que o sistema imunológico ele vai ser dividida em algumas fases e a primeira fase é a imunidade inata. E aí nós já começamos a entender que a imunidade inata envolve várias estruturas fixas no corpo e algumas estruturas não fixas, que é o caso da nossa microbiota. Então, algumas características para nós entendermos o que é a imunidade inata. As estruturas que essa imunidade vai apresentar, elas estão presentes sempre e prontas para eliminar os micro-organismos. Então, toda aquela estrutura que você consegue perceber no seu corpo, que auxilia, que protege de alguma maneira a entrada de algum invasor, isso faz parte da imunidade inata. Por exemplo, a pele, os cílios, muco, ácido do estômago, bactérias, cabelo e assim por diante, tá? Na imunidade inata, existe um reconhecimento do micro-organismo e uma resposta. Só que essa resposta é somente a micro-organismos. Então, quando houver algum outro tipo de invasor, talvez a imunidade inata não vai conseguir responder àquela altura. Ela pode ser desencadeada por células do hospedeiro. Então, eu posso estimular a minha imunidade inata mediante uma parte do meu invasor, do meu antígeno, e essa imunidade confere uma resposta rápida, né? A imunidade adquirida, que é onde eu tenho uma produção de anticorpos, isso demanda um certo período para que haja a produção de anticorpos. Então, determinadas situações eu não posso ficar aguardando esse momento chegar. Então, é neste momento que se faz tão importante a imunidade inata, porque ela vai conferir uma resposta rápida. Aqui, então, nós temos algumas das estruturas celulares que vão auxiliar nessa resposta imunitária, né? Algumas nós já vimos na última aula, o eosinófilo, o basófilo, o neutrófilo, o macrófago, que nós comentamos que é o monócito, só que o monócito no sangue não tem função. No momento que ele migra para o tecido, ele muda o seu nome, né? Que é o macrófago. E as demais células, que a gente não ouviu ontem, são linfócitos especializados. Olha aqui que nós comentamos, né? A respeito das cluster, né? Que são estruturas de identificação que ficam na superfície. E aqui é o CD4, que nós comentamos na aula anterior. Bom, então vamos conhecer um pouco dessa fantástica máquina que nos protege contra tantos invasores, né? A nossa primeira linha de defesa, então, vai ser a pele que é o nosso maior órgão do corpo, né? E essa pele, né, ela é constituída por células epiteliais, e essas células epiteliais conferem alguns tipos de defesa. Então, se nós analisarmos aqui a imagem, as células epiteliais, elas são próximas uma das outras. Nós falamos que elas são justapostas, né? Elas são bem grudadas uma à outra. E essa característica já confere uma defesa, né? Então, este desenho aqui é do meu micro-organismo. Para esse micro-organismo conseguir passar pelas células epiteliais, ele vai ter que se desdobrar, né? Então, a própria estrutura anatômica dessa célula, da pele, já é uma resposta imunitária inata. Entretanto, pode ser que essa característica não seja suficiente para barrar algum micro-organismo. De modo que, se o micro-organismo persistir na invasão, as nossas células epiteliais, elas são capazes de liberar algumas substâncias que nós damos o nome de antibióticos peptídicos. Então, esses antibióticos, eles são produzidos localmente, quando há uma tentativa de invasão nas células epiteliais,
essas células, ao serem lesionadas, vão liberar essas substâncias que nós classificamos como antibiótico. As substâncias que são liberadas aqui são as defensinas e as catalicidinas. Então, percebam que a primeira estrutura que eu tenho da pele que confere imunidade é a questão delas serem justapostas. Caso essa característica não seja suficiente, nós teremos uma segunda característica, que é a liberação de substâncias peptídicas, de antibióticos peptídicos, que vai tentar combater esse micro-organismo invasor. Se mesmo assim não for suficiente, próximo a essa camada de células epiteliais, já estarão de prontidão alguns linfócitos chamados de linfócitos intraepiteliais. Intra porque ele está entre os epitélios. E aí na aula anterior, no módulo anterior, nós afirmamos que os linfócitos, ele é notado quando referimos a combate a vírus. Entretanto, ele não é específico apenas para vírus. Desde a imunidade inata, nós identificamos participação deles. Então, aqui é um tipo de linfócito especializado que combate, que atua na imunidade inata, de maneira que ele vai destruir o patógeno. Então, a destruição de micróbios e células infectadas se dará por este micro-organismo. Mais detalhes nós vamos ver no próximo módulo.